Senhor, leva-me além. Vamos dizer isso, porque isso é uma oração. Diga, Senhor, leva-me além. De novo, Senhor, leva-me além. Eu creio que esta palavra vai nos levar além, porque vai abrir o nosso entendimento, vai trazer conhecimento, iluminar os nossos corações, e nós vamos além, eu creio. Não importa onde você esteja hoje, Deus tem mais. Deus quer levar cada um aqui além. Amém, Alex? Vamos receber. Diz a palavra do segundo livro de Crônicas 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ouvi-me, ó povo de Deus. Ouvi-me, ó Cristo vive, São Paulo. Ouvi-me, ó internautas da graça de Deus. Ouvi-me. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio tanto no Senhor como nos seus profetas. Por isso, eu estou segura e prosperando. Aleluia, diga glória a Deus. E é por isso que hoje eu posso dizer: Senhor, leva-me além, e Ele vai me levar. Porque eu estou segura nele, eu sei em quem eu tenho crido, eu confio naquele que fez as promessas, porque Ele é fiel. Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos entregar o nosso caminho hoje, porque Ele vai nos levar além. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, eterno Pai, de amor, bondoso, fiel. Jesus, como Tu és lindo, como Tu és surpreendente, Senhor, como Tu és grande, tremendo, magnífico. Jesus, o Senhor sempre fazendo infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Obrigada, Senhor, porque as Tuas surpresas têm sido constantes neste ministério. Obrigada, Jesus, pela Tua graça revelada, pelo Teu amor manifestado. Obrigada, Jesus, por esta igreja, este refúgio em graça nesta grande cidade. Obrigada, meu Deus, por este corpo vivo. Obrigada, Senhor, por cada irmão que veio aqui hoje para ouvir de Ti uma palavra que direciona a vida, que transforma, que renova, que consola. Jesus, obrigada, Senhor, porque não somos mais os mesmos. Obrigada, Senhor, porque esta palavra mudou a nossa história. Obrigada, meu Deus, porque hoje os meus olhos Te veem, Pai. Hoje eu Te contemplo, hoje eu Te conheço. Obrigada, Jesus, porque eu confio em Ti. Esta igreja aprendeu a confiar em Ti e a descansar na Tua palavra. Esta igreja crê nas profecias do altar, Senhor. Por isso estamos todos seguros e prosperando. E aquilo que há de vir virá e não tardará. Porque, Senhor, leva-nos além. Além de hoje. Além de onde chegamos. Além do que conquistamos. Além do que vemos hoje. Leva-nos além. Nós recebemos algo extraordinário para estes dias. Da parte celestial. Em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que a senhora com fé diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos glorificar ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos amados, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, escolhidos de antemão, mais que vencedores em todas as coisas por Cristo Jesus, justificados no sangue do Cordeiro. Nós estamos vivendo um tempo muito importante
na história vitoriosa deste ministério em São Paulo. Amém? Amém. O Senhor Jesus Cristo nos inspirou há muitos anos a construir um projeto de vida vitoriosa, com metas, com alvos, com objetivos, com os nossos sonhos, coisas para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo. E nós estamos todos aprendendo a elaborar um grande projeto de vida vitoriosa, que não acaba no final de cada ano, mas que cresce a cada ano. Porque Deus está ampliando os nossos horizontes. Deus está mostrando que Ele tem mais. E que a cada patamar alcançado, Deus nos revela, eu tenho novos patamares. Cada ciclo fechado, Ele tem novos ciclos se abrindo. E o Senhor Jesus nos ensinou que quando nós começamos a orar sobre um projeto de vida, sobre os nossos ideais, sobre os nossos sonhos, quando nós começamos a colocar no papel os nossos planos, quando nós começamos a seguir o caminho que Deus nos mandou seguir, por causa da nossa obediência, o Senhor também começou a liberar divinamente recursos para a nossa vida, recursos para a vida da igreja. O Senhor começou a equipar o seu povo com um grau de conhecimento nunca experimentado por cada um de nós no passado. E culto após culto, reunião após reunião, nós vamos recebendo de Deus subsídios para estruturarmos solidamente o nosso projeto de vida vitoriosa. Você que entrou aqui, talvez com uma situação difícil, com uma área da vida precária. Você que entrou aqui, sei lá, com uma doença grave, ou desempregado, ou que entrou aqui numa crise familiar tremenda, chegou aqui olhando à sua volta e só vendo um grande deserto, porque falta dinheiro, falta dignidade, falta respeito, falta harmonia na família, falta desejos que não existem mais, falta o elan pela vida, falta alegria de viver. Você que entrou aqui, tendo qualquer uma dessas situações, saiba que você entrou no lugar certo. E você está no lugar certo para receber de Deus a resposta para a sua vida. Qual é esta resposta? Crede no Senhor e estareis seguros. Bispa, só isso? Isso mesmo. Creia no Senhor. Creia no Deus da salvação. Talvez você pense que é uma resposta simplista. E você deve perguntar, mas e os obstáculos todos que eu tenho na minha vida? E as coisas que eu preciso ver mudadas? Creia no Senhor, porque Ele mesmo lhe mostrará o caminho, porque só Ele é o caminho. Então, em primeiro lugar, o que eu faço agora? Qual é o primeiro passo para eu ir além desta situação atual? Para eu ver o caminho que Jesus quer me mostrar. No nosso telão, para você guardar bem. Deus quer que você mude a forma de pensar. Vamos confessar isto com fé. Diga, Deus quer que eu mude a forma de pensar. Opa! Então, nós temos que pensar conforme a Bíblia manda, conforme a Bíblia ensina. Porque a igreja romana ensinou as pessoas a pensarem pequeno. A igreja romana ensinou durante séculos, mentirosamente, que a pessoa que tem privações, e quanto mais privações, quanto mais pobreza, quanto mais necessidade, mais ela está perto de Deus. Não é verdade. Isto é mentira. Foi o diabo que inventou isso. Mas o pior é que
Você sabe, a maioria do povo cristão, a maioria do povo protestante, evangélico no nosso país, incorporou essa ideia maligna. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem que mudar a mentalidade. Se a sua mentalidade é diferente do que diz a Bíblia, mude. Porque com esse pensamento você não vai a lugar nenhum. Você não vai além. Pode orar, pode exprimir, pode, aprender a confessar. Você pode fazer muitas coisas. Você não vai sair do lugar. Porque com uma mentalidade contrária à palavra de Deus, Deus não pode agir. Ele diz, não se conforme, não entre na forma de pensar do mundo, não entre na forma de pensar da religião institucionalizada, não entre na forma de pensar da lei, não entre na forma de pensar da igreja romana, essa coisa mesquinha, essa coisa pobre. Mude a sua maneira de pensar, mude o seu pensamento. E você, quando mudar o pensamento, é que vai ver transformação na vida. Amados, olha o que diz o versículo. Não vos conformeis com isso. Então, não me conformo. Você não pode se conformar com aquilo que é contrário a Deus. Mas transformai-vos. Como é que eu me transformo? Eu pensei que era Jesus que me transformava. Jesus lhe transforma desde que você ouça a voz, aprenda o que Deus diz, pense conforme Deus pensa. Porque olha o que diz aqui, transformai-vos, é você que se transforma, pela renovação da mente. Então, vou explicar uma coisa que as mulheres aqui sabem muito, por causa das reuniões de quarta-feira à tarde. Se você tem uma área na sua vida que você precisa ver transformada, essa área só vai ser transformada se você renovar a sua mente em relação a essa área. Vou dar um exemplo mais claro. Se você precisa de uma transformação no seu casamento, o seu casamento só vai ser transformado quando você mudar os seus pensamentos e você não se conformar com os pensamentos que são fora da Bíblia a respeito de casamento. Quando você pensar acerca de casamento conforme Deus diz na sua palavra, então você renovou os seus pensamentos, você vai ter como transformar o seu casamento. Não adianta ficar fazendo corrente, pondo o nome da mulher, do marido no pote de mel, pegando aliança, jogando por cima, dando 3 pulinhos. Não adianta, amados. Isso é brincadeira, isso é bruxaria. Você tem que renovar a sua mente. Pensa conforme Deus ensina, conforme Deus fala que as coisas são ou como elas devem ser a respeito de cada área da vida. E quando você mudar os seus pensamentos, você vai ver que a transformação acontece naturalmente. Se eu mudo a maneira de pensar, eu me transformo. Se você muda a maneira de pensar a respeito do seu casamento, você transforma o seu casamento. Se você muda a maneira de pensar a respeito da sua vida profissional, você transforma a sua vida profissional. Se você muda a sua maneira de pensar a respeito de finanças, você transforma as suas finanças. Você está entendendo? A Bíblia diz, não vos conformeis. Então, a primeira coisa, eu não posso me conformar. Segundo, transformai-vos. Como, bispa? Eu quero transformar coisas na minha vida. Pela renovação da vossa mente. Mude a maneira de pensar. E quando isto acontece, você vai experimentar. Só aí, amados, não vamos enganar ninguém. Porque hoje estão oferecendo gratuitamente bênçãos. Não existe nada assim. Aí você vai experimentar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos nós. O que eu faço para isso? Eu quero a vontade de Deus em cada área da minha vida, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muito bem, tem que haver transformação. Mas só existe transformação se houver renovação da mente. Tem que pensar conforme Deus ensina a pensar, senão nada vai mudar. Amém? Amém. Segundo lugar, no nosso telão, o que eu tenho que fazer? Bom, você já aprendeu, mudar a mente. Você tem que materializar a sua fé. O que é isso, bispa? Você tem que usar a sua fé
como instrumento da sua luta. É a sua fé que vai lhe ensinar a lutar para que finalmente você veja as coisas resolvidas na sua vida. Não adianta só mudar a maneira de pensar, tem que acreditar que é desse jeito. Aquilo que Deus diz é aquilo que vai ser. Ou você luta com as armas da fé, ou você é vencido. E a Bíblia diz que o vencido é escravo do vencedor. Toda pessoa que é vencida é escrava daquele que lhe venceu. Por isso, eu volto a dizer, diz a palavra, crede no Senhor e estareis seguros. Porque pela fé, e somente pela fé, você pode viver essa dimensão sobrenatural que nos é devida, é nosso direito. Todos nós estamos aqui com a necessidade de mudar situações. Todos nós temos alguma coisa que nós queremos ver transformada na nossa vida, né? Todos nós estamos aqui com necessidades de derrubar obstáculos, de ver coisas novas acontecerem. Afinal, todos nós aprendemos a elaborar um projeto de vida vitoriosa, de pensar grande, de saber que Deus tem uma herança para nós. Nós somos herdeiros do crente Abraão. Ele foi, bem-sucedido em tudo. Ele prosperou em tudo. Nós temos esse direito. Agora, é pela fé que nós vamos batalhar para chamar à existência as coisas que ainda não existem. Eu estou lhe mostrando o seu direito, comprovado na Bíblia Sagrada. Eu estou aqui como anjo de Deus na sua vida, amado, como profeta ou profetisa do Senhor na sua vida, como alguém que Deus ungiu para encaminhar a sua vida à verdade de Deus, porque Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Diz em 2 de Crônicas, voltamos lá, 20:20. Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, batalhar diligentemente pela fé não é ter uma atitude mais ou menos. Não é, uma confissão, ter uma confissão em linha com a Bíblia, mais ou menos, ou de vez em quando. É ter uma atitude e uma confissão diligente, acurada, forte, impetuosa, corajosa, ousada, porque é isto que vai fazer a igreja conquistar todos os benefícios prometidos na palavra de Deus. Amém? O que o apóstolo Paulo disse? Eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então comece a falar se você crê. Diga todos os benefícios que foram prometidos na palavra de Deus são meu direito, são minha herança. Digo, o meu chamado não é para a derrota. O meu chamado não é para a pobreza. O meu chamado não é para a miséria. O meu chamado não é para viver desassossegado. Não é para viver inquieto. Nem quanto ao presente, nem quanto ao futuro. Digo, o meu chamado é um chamado de glória e de virtude. E eu creio nisso. Amém. Se você crê, você tem que falar. Aprenda a falar. Aprenda a ser ousado. Aprenda a usar a fé como arma nessa luta. Então você tem que ter a coragem de mudar o seu modo de pensar em relação a tudo. Principalmente em relação às coisas de Deus. No momento em que você começar a pensar como Deus pensa, não haverá mais nenhum limite para a sua vida. Quando você começar a pensar totalmente como Deus pensa, não há mais limite para você. E como é que você muda? Porque agora vem a pergunta, como é que eu mudo? Quando você começa a batalhar diligentemente pela fé. Por aquilo que a Bíblia diz que a fé traz para a sua vida. E como você vai batalhar? Tendo vontade que as coisas aconteçam. Eu acredito pessoas, amadas, que não sabem batalhar pela fé, porque elas não têm vontade de nada. Você pergunta para certas pessoas, o que você quer que aconteça? Ah, eu não sei. Então você não tem nada de vontade de acontecer coisa nenhuma, você nem sabe. Você se recorda que Jesus chegou certa vez para uma pessoa cega e teve a coragem de perguntar para um cego, o que é que você quer que eu te faça?
Por que Jesus fez essa pergunta? Parece óbvio, né? Que Jesus estava brincando com aquele cego, falando, o que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Porque tem muito cego que você pergunta, o que é que você quer? Ele não sabe. Tem muita gente que está enroscada na vida, você diz, o que você quer? Não sei. Para onde você quer ir? Não sei. O que você quer da vida nesse momento? A pessoa fica pensando. Ela nem pensou, ela não tem desejos. Ela não tem um querer forte. Então como é que você batalha? Tendo vontade que as coisas aconteçam. Porque se você for uma pessoa fraca de vontade, você sempre vai começar alguma coisa na sua vida e nunca você vai terminar. Todos os fracos de vontade começam muitas coisas e não terminam coisa nenhuma. Se você tiver vontade, se você der ouvidos a todos os apelos do Espírito Santo, a revelação da graça de Deus, não há como Deus não manifestar as bênçãos na sua vida. Queira, amado, queira, porque Jesus já quis, já consumou na cruz, Ele está lhe ensinando a desejar aquilo que é seu direito. Já lhe contei uma vez essa história, eu me lembrei hoje quando eu estava estudando a mensagem. Durante uma época nas nossas vidas, antes da graça nos alcançar, quando ainda estávamos na lei, nós fomos perdendo tudo. Tínhamos muito e ficamos com uma situação muito difícil. Quando a graça chegou, nós estávamos distribuindo as coisas, pagando, dando, enfim, as coisas estavam indo embora. E eu me recordo que eu sempre tinha um carro muito bom, um carro sempre zero, um carro sempre como eu gostava. E aquilo foi também, junto com outras coisas que tiveram que ir, como os irmãos sabem, muitas coisas vão embora. E nós ficamos, né, bispo, uns 2 anos, eu acho que eu fiquei sem carro. Depois de estar acostumada há muitos anos com carro. E nós, naquele momento, tínhamos mudado também de casa. E, de repente, eu estava morando num lugar novo, muito difícil, muito de difícil acesso sem carro, vamos dizer assim. E começamos a igreja. Deus começou em casa, depois na casa da tia Lu, depois nós alugamos um espaço que era no mesmo bairro, mas era uma boa caminhada da minha casa até lá. E durante 2 anos eu fiz essa caminhada a pé, quando eu ia durante a semana, porque nós é que íamos fazer a faxina desse espaço, nós que íamos arrumar, nós que íamos ornamentar, nós que íamos abrir para quando tinha alguma coisa para fazer lá, pendurar algum negócio, nós que íamos enfeitar para as festas. E eu me lembro que eu fazia essa jornada a pé. Durante 2 anos eu fiz essa jornada a pé. E eu me lembro que no final desses 2 anos, um dia o bispo viajou, eu nunca me esqueço disso, numa semana que chovia muito. E o bispo viajou e o carro ficou na garagem. Eu estou dando esse exemplo porque eu já contei aqui, é muito interessante, mas é real e Deus me fez lembrar disso. O carro dele, zero, confortável, estava disponível na garagem com chave e documento em cima do armário da sala. E sabe o que eu fiz, pastor Franco? Eu fui a pé, embaixo de chuva, com guarda-chuva quebrado, porque eu havia me acostumado a uma vida precária, a uma vida com dificuldade. Apesar de eu saber que o carro estava na garagem, por algum momento eu me esqueci, talvez o inimigo tenha me cegado, me ensurdecido, e eu fui, voltei, reclamando com aquela dificuldade, reclamando, mal dizer, mas né, que chuva, o guarda-chuva quebrado e etc. Cheguei encharcada, tem que fazer almoço, as crianças vão para a escola e eu vou voltar à tarde para lá. E no fim do dia, eu falei, Jesus, me deu uma sensação horrível. O carro está na garagem o tempo todo. O que isso tem a ver, bispo? Você tem direitos como herdeiros de Deus ao melhor. Eu queria dizer que está na garagem o carro. O carro está lá na garagem. Estava lá o tempo todo. Mas nós nem lembramos, porque nós olhamos para a chuva. Nós olhamos, eu olhava para aquela ladeira. Eu olhava para a dificuldade que eu tinha e o tempo que eu tinha para abrir aquelas portas e voltar, e os meus filhos, e nós nos habituamos a uma vida rotineira pequena.
Essa igreja existe para tirar você dessa vida e dizer, está tudo pronto. Nas garagens dos céus, se eu posso dizer assim, com permissão do Espírito Santo, estão lá todos os carros, tudo o que nós precisamos, amado. Nós precisamos pegar, querer. Agora precisa querer. Precisa despertar para isso. Os irmãos estão entendendo? Vocês sabem a bronca que eu fiquei de mim no fim daquele dia? Sabe aquela coisa que você olha para si e diz, mas que eu estou fazendo? Quando nós chegamos na graça, nós ficamos com esse sentimento também. A gente diz, era tudo meu. Tanto tempo na lei, mas que... Eu não via, eu não enxergava. Então eu não podia querer. Agora Deus está mostrando e Ele está dizendo, queira, deseje. É assim que você vai começar a batalhar pela fé. Nunca pense que fora da Bíblia Sagrada há solução. Você tem que ter vontade de vencer pela palavra. Amém? Então, quem são as pessoas que estão aqui hoje motivadas, com vontade de ver alguma coisa nova acontecer na sua vida? Você quer alguma coisa nova? Jesus está perguntando igual para aquele cego. O que você quer? Você quer alguma coisa nova na sua vida? Lógico. Jesus está falando que você não pode mofar na vida. Você não pode estagnar. Você tem que ter uma atitude positiva. Você tem que dizer, eu vou conseguir. Eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou construir a minha casa, eu vou comprar o meu apartamento, eu vou fazer o meu curso superior, eu vou me casar, eu vou constituir família, eu vou ter os meus filhos, eu vou fazer aquela viagem, eu vou ser usado por Deus nesta igreja, eu vou realizar os meus sonhos. Esta vontade tem que estar ativada em você. Você não pode se conformar com o mal. Você tem que dizer, eu não me conformo com esta doença. Eu não me conformo com este salário. Eu não me conformo em ficar patinando na vida. Não se conforme. Eu não me conformo de pagar aluguel o resto da minha existência. Não se conforme com isso. Essa atitude de inconformismo é que vai fazer você reagir. Mudar os seus pensamentos, para que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, para que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus. Nós precisamos fazer desse ensinamento prática de vida, porque nós vivemos num país muito injusto, amados, onde o fracassado e o derrotado são muito mais apreciados espiritualmente do que o vencedor. As pessoas fracassadas espiritualmente, elas são paparicadas. Nas igrejas, o fracassado, parece que o fracassado é um santo. Isso é mentira do diabo. Isso é ideia romana, da meretriz. Nós precisamos fazer desses ensinamentos que nós estamos recebendo do Espírito, através da palavra, uma prática de vida. Você sabe que aqui no nosso país, quando alguém é bem sucedido, roubou. Você sabia? Quando alguém se sobressai, tem coisa aí. Porque esse é um país de fracassos, que valoriza o pequeno, o mórbido, o deficiente, as coisas não andando. Isso é bonito, isso é de uma espiritualidade. Isso não é nada, isso é do inferno. O maior interessado na miséria, na pobreza, na incapacidade é o diabo, amados, na derrota. Deus é um pai rico, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele diz, se você crer, você vai ver a minha glória. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Este é o Deus da Bíblia. Este é o verdadeiro Pai. Não tenha medo de ser bem-sucedido na sua vida. Amém? Neemias 6, 1 e 2. Vamos ver um fato interessante aqui. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos. Nossa, Neemias tinha inimigo à beça. Você sabe por que Neemias tinha inimigo à beça? Não é pelo que ele era, porque ele era um copeiro. Ele era um copeiro do rei. Ele não tinha uma posição proeminente, não. Ele era uma pessoa simples. Ele era, na verdade, não era bem um copeiro, ele era um experimentador de vinho. Aquele que punha na boca o vinho para ver se não estava envenenado. Qualquer coisa ele morria e o rei era preservado.
Então, a posição dele era uma posição muito simples, muito pequena. Mas por que ele tinha inimigos? Será que é porque ele era um provador de vinho do rei que podia morrer? Não. É porque ele resolveu, ele decidiu que ele ia fazer algo grande na vida. Ele teve um sonho e ele quis levar esse sonho adiante. Por isso os inimigos surgiram. E diz que tinha um tal de Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, tendo eles ouvido que ele tinha edificado um muro. E que nele já não havia brecha nenhuma. Ele estava ali reconstruindo os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos, queimados. Estava muito tempo assim. Ele foi lá, olhou a cidade e disse: a cidade dos meus pais, dos nossos antepassados, tanta glória, tanta coisa. Eu vou levantar esses muros. Quando ele disse: eu vou fazer algo novo na minha vida. Pronto. Apareceram. E quando eles ouviram que ele tinha restaurado, edificado aquele muro, que não tinha mais brecha, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, quer dizer, ele não acabou ainda, ele estava lá num trabalho, né, fazendo lá a sua parte. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: pai, que petulância, né? Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias estava reedificando os muros de Jerusalém. Ele estava lá fazendo, ele estava, sabe, empenhado no seu objetivo, naquilo que ele tinha sonhado, a reconstrução. Os inimigos dele queriam o quê? Pará-lo, atrapalhar aquela grande obra. Saiba você que tem sempre gente que intenta contra quem quer ir além. Toda vez que alguém quer ir além, aparecem inimigos. Os invejosos, os perdedores, os fracassados, aqueles que têm inveja do sucesso que Deus dá aos seus filhos, que creem, esses surgem, os inimigos. E diz nos versículos 3 e 4, enviei-lhes mensageiros a dizer, isto está aqui sendo a resposta para muita gente que vai ter que usar esta palavra, porque vai sair da mesmice e vai para algo além. E pode saber que se não apareceram, vão aparecer. Os invejosos, os fracassados. Mas Neemias sabia o que ele queria. E ele mandou um recado. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Você sabe que às vezes eu recebo alguns e-mails muito grosseiros de evangélicos. Tremam os céus. De irmãos. Eu não recebo e-mails grosseiros de pessoas ímpias do mundo. Eu recebo daqueles que têm inveja, dos fracassados. Daqueles que não foram a lugar nenhum ou não estão saindo do lugar, não têm visão e olham quem vai fazendo aquilo que Deus vai agarrando, vai vibrando com Jesus. E aí ficam muito incomodados. E a pessoa diz, eu quero saber, eu exijo que me responda. Quero saber como é que fica. Eu quero... E começa um monte de abobrinha. Eu quero satisfações, porque que o teto da outra diz... Satisfações minhas? Amados, eu aprendi a responder assim. O e-mail vai assim. Amado irmão, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Eu quero que você saiba uma coisa. Subir é tão difícil. Descer é muito fácil. Só Deus sabe, os pastores sabem muito bem o que eu estou falando. Para chegar onde nós chegamos e onde nós temos a visão de Deus, que dificuldade. Quanta adversidade por pregar esta palavra. Pregar esta palavra sendo uma mulher nesta cidade, amados, vocês não têm noção. Eu não vou descer. Eu não vou descer e você não vai descer. Diga, eu não vou descer. E olha o que ele manda dizer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Eu não conhecia esse Neemias. Um dia eu vou encontrar com ele no céu e falar, rapaz batuta você. Você experimentava o vinho, mas você não se embebedava. Porque você era coerente, você era uma pessoa tremenda.
Amados, você está fazendo uma grande obra na sua vida. Você não vai parar. Mande a resposta. Quantas vezes forem necessárias. Você poderia agora estar assistindo um programa de televisão na sua casa. O que é que passa hoje, tia Lu? Nós não sabemos. O que é que passa de quinta-feira? A grande família. Deve ser grande aquela família mesmo. Do mundo. Poderia estar lá assistindo, sei lá, alguma coisa. Vendo um DVD lançamento. Naquela TV. De plasma. Sei lá, de que é aquilo lá, bispo? Dá até tontura. Sei lá, aquele negócio grande lá, gigante. Que eu LCD. Que eu fico zonza. Você assiste aquele filme de bicho, o jacaré quando faz assim, eu faço assim, parece que ele me dá com o rabo aqui, que sai da tela. Poderia estar lá, num sofá, tomando a sua sopa gostosa. Poderia, Regina, poderia. Deitado no sofá, né? Ou quem sabe, na reunião, na casa de um parente, numa festa, num grande evento, mas você está aqui. Reconstruindo vidas, criando uma nova história, reedificando os seus muros, a sua vida, reedificando os seus projetos, criando proteção para a sua família, criando um presente sólido para ter um bom futuro. Saiba que vão aparecer Sambalás, Tobias, Gesens, vão querer o seu mal. Vão querer que você pare. Vão querer que você pare esta obra, que você desista do seu projeto de vida vitoriosa. Mas, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosper. Quando essa gente lhe chamar ou tentar lhe impedir de ir em frente, você tem que ter uma postura espiritual. Você tem que dizer, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não estou vendo nada. Você não está vendo, nem precisa. Eu sei o que está acontecendo na minha vida. E eu não vou descer. Então, tudo que vier de oposição a você a partir de hoje, diga, eu estou fazendo uma grande obra. É o projeto da minha vida vitoriosa. Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à palavra, eu sou fiel ao ministério que Deus me plantou, eu sou fiel à minha igreja, eu sou fiel à doutrina da graça de Deus, eu sou fiel a mim mesmo, sendo fiel a Deus. Eu estou sendo motivado pelo meu altar, eu estou sendo ensinado a andar nos caminhos perfeitos de Deus e eu não vou descer. Deixe de falar das suas necessidades. Deixe de falar de doenças, deixe de falar de enfermidades, deixe de falar de crises. Comece a falar de vitória, comece a falar de milagre, comece a falar de cura, comece a falar das maravilhas de Deus. Quando alguém lhe perguntar, como você está? Diga, eu estou em perfeita vitória. Comece a falar daquilo que você está crendo. Comece a falar da vitória que Deus já preparou para você. Você tem que mudar os seus pensamentos. Mudar as suas atitudes, mudar até a sua forma de falar. A sua forma de falar tem que mudar. Amém? Amém. Bispa, eu não consigo. Você está nesta igreja, meu amado, para ser ajudado pelo altar, para ser ajudado pelo ministério, para ser ajudado pelo corpo de Cristo. Você consegue sim, porque em Cristo você pode todas as coisas. Pare de choramingar. O mundo se alegra quando nós choramingamos. E as pessoas se alegram, mas querem ficar de longe, porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que o tempo todo reclama, murmura, chora, não tem nada de bom para falar. Amém? Você tem que estar pronto para acelerar a sua confissão, para acelerar as suas orações, começando a dar graças a Deus, mesmo sem você ver nada, porque Deus já tem tudo pronto. Você não está vendo, mas o carro está na garagem. Diga, eu estou pronto para acelerar as minhas orações, a minha confissão, começando hoje, a dar graças a Deus, mesmo que os meus olhos não estejam vendo nada, ou a minha carne sentindo alguma coisa. Eu creio que a minha fé e a minha confiança farão os impossíveis se tornarem possíveis.
Em nome de Jesus. Eu pergunto, você crê nisso que você acabou de confessar? Amém? Então diga, eu creio, eu já recebo. É assim que vai ser. Amados, foi dessa maneira que o povo de Deus acelerou o processo de vitória. Olha o que diz 2 de Crônicas 20, 21. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse. Ele se pôs em pé, ele era o rei, ele podia falar, eu já falei tudo que eu tinha que falar, agora se vira. Ele reuniu todo mundo de manhã, diante da luta, da batalha, da guerra, e disse. Quantas vezes eu tenho vindo a este altar e dito, você tem que aprender a dizer. Ele disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores. Faça alguém te ouvir, meu amado. Faça o inferno te ouvir. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Nós temos que estar juntos, levando as cargas uns dos outros, nos aconselhando, trocando as nossas experiências com Jesus. É por isso que eu venho aqui e leio os testemunhos de pessoas do nosso meio, para você saber o que é que Deus faz, como Deus faz. Isto vai acontecendo com um, com outro, com outro. Nós estamos aqui nos aconselhando. Nós temos cantores levantados pelo Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, pessoas sagradas, pessoas puras, pessoas que são levantadas por Deus para isso, que estão aqui à frente do altar, marchando à sua frente. Você é um exército junto comigo. Louvassem a Deus dizendo, mas ainda não tinha nem ganho a batalha. Mas Deus disse, faça antes, porque eu já anunciei o que vai acontecer. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a dar graças a Deus. Eles tiveram a coragem de agradecer antes. Antes do médico, antes do advogado, antes do juiz declarar, antes de sair aquilo, antes, eles começaram a agradecer. Comece a partir desta noite a usar palavras de como você quer que a sua vida seja. Em vez de se atormentar com o que foi o seu passado, pense no hoje. Porque é o hoje que pode mudar o seu futuro. Comece a dizer o que você quer. Eu quero ter uma loja, eu quero ter um consultório, eu quero o meu escritório, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero estudar, eu quero me casar, eu quero, sei lá, uma velhice tranquila, descansada, com saúde. Eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero crescer, eu quero o meu ministério atuante. Chame à existência coisas que ainda não existem por fé. Hoje, Deus nos chama para irmos além. Nós vamos dar graças a Deus pelas respostas às nossas orações. Por antecipação, nós vamos louvar. Nós vamos dar graças a Deus, porque Ele já fez. Você pode não estar vendo, mas está feito. Está consumado. Diz no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Aleluia. Só começaram, porque eles creram. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Por quê? Porque eles tiveram coragem de dar graças a Deus antes da vitória, no meio de uma situação adversa. É hoje que nós vamos glorificar a Deus, amados. Amém? Nós estamos aprendendo a começar a dar graças a Deus pelo nosso projeto de vida vitoriosa. Por cada alvo. Marcos 11, 22 diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Se você tem fé em Deus, você confia em Deus, você estará seguro. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém tem que dizer. A fé fala, a fé diz, a fé declara. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Você podia só crer. Mas o Senhor diz, aquilo que você crê, você fala. O princípio da salvação é esse. Como é que a salvação se manifesta? Se você crer no coração e confessar com a boca. A vida espiritual é só assim, amado. Inventaram corrente, vidrinho, fitinha, pulinho, saltinho, monte, vigília, fogueira. Inventaram carne, inventaram tudo. É simples, é crer com o coração e confessar com a boca. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede
que recebestes. Pede, crê, fala, crendo, e será assim convosco. Tem que dizer, tem que atacar, tem que reagir, não pode duvidar. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a Antônio, a Marcos, a Maria, a João, a Fábio, a Cláudia, a Solange, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, estão na garagem, amado, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus da igreja, que te chama pelo teu nome. Eu creio nesta palavra. Você estará seguro se você crer em Deus, amados. Você estará seguro, este é o seu direito. Salmo 92:1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, seja com que for. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Levante as suas mãos aí, você que está se alegrando pela palavra, pelo consolo, pela direção do altar. Vamos crer em Deus dizendo isto, amado, e nós estaremos seguros. Diga: Senhor, tu já me alegrastes com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Eu creio, por isso eu falo. Eu louvo antes, certo que a vitória já está consumada. Tudo que é meu direito, toda a minha herança, já está pronta, já está preparada para se manifestar. Por isso hoje eu mudo os meus pensamentos, eu transformo a minha vida e eu recebo a tua vontade, boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém. Eu recebo, amado, para você, para sua casa, para essa igreja, em nome de Jesus. Creia em Deus, você estará seguro. Experimente fazer conforme você ouviu nesta igreja santa, e você vai dizer, como disse Jó em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero que você veja Deus agindo na sua vida. Eu quero que você veja Deus se manifestando na sua vida. Eu quero ver que você veja Deus te surpreendendo, como Ele tem feito comigo, amém? Nós vamos hoje ter a coragem de agradecer a Deus pelas nossas orações, mesmo sem termos ainda recebido. Isso é fé, isso é graça, isso é confiança, isso é crer em Deus, isso é estar sempre seguro. Nós já chegamos além do que nós pensamos um dia. Mas Deus tem mais, pastor Ricardo. Mas Deus tem mais. O Senhor nos chama hoje para irmos além. Porque Ele vai cumprir a palavra profética de Jó 8:7, que diz: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Por quê? Porque Ele vai nos levar além. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Eu vou além, Senhor. Você vai também? Vamos todos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto louvando a Deus. Onde é que estão os louvadores? Eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero exaltar, eu quero dizer a Deus que eu creio. Por isso eu estou segura. Estou segura. E se você está aí pensando dentro dessa sua cabecinha abençoada, que eu não tenha nenhum problema, nenhuma adversidade, prende agora esse pensamento. Eu tenho tantas quanto você ou mais, mas eu estou segura. Porque eu creio em Deus. Eu creio nos profetas que Deus colocou na minha vida. E por isso eu prospero. Assim será na sua vida também. E vamos fazer como fez Josafá. Ele disse: vamos cantar antes. Vamos começar a louvar. Quem sabe você não tinha percebido que tudo estava pronto. Eu quero
Eu também. Lhe ensinei dois segredos hoje. Mude a sua forma de pensar. E batalhe pela fé diligentemente. Use a sua fé nessa luta. Chame à existência o que não existe. Submeta-se a Deus. Você vai experimentar o que nunca você provou nesta vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós encerramos este culto com o nosso coração cheio de gratidão a Ti, Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Porque sabemos que estamos fazendo uma grande obra. E nós não vamos descer por nada, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos trouxe o Senhor. E a nossa oração nesta hora é: Senhor, leva-nos além. Não vamos dar atenção aos Sanbalates, aos Tobias, aos Gesens. Nenhum inimigo, seja ele quem for, de onde vier, vai nos fazer voltar atrás. Vai nos fazer retroceder. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Oh Deus, no meio das lutas, no meio das dificuldades, Jesus, nós queremos confessar com fé. Dizemos hoje ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Montanha de problemas, saia da nossa frente. Montes circunstanciais, saiam. Arreda-te. Dificuldade, arreda-te. Adversidade, saia da frente. Muros, nós pulamos hoje pela fé. Nada é impossível, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, leva-nos além. Eu quero, Senhor. Coloque esse desejo forte no coração de cada filho, Pai. Coloca um querer real, Senhor. Leva um desejo, Senhor, agora em cada coração, Pai, de querer a Tua bênção completa, usufruir da herança. Eu quero, Jesus, eu quero, Senhor. Aleluia. Declare isso, crendo com seu coração. Diga: leva-me além, Senhor. Leva-me além. Creia que Ele está respondendo esta oração. Minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Aleluia. Começamos a cantar antes, Jesus. Começamos a cantar antes, Pai. Estamos seguros. Nada vai falhar, Senhor. Render a Ti. Cante. Comece a adoração. Renda a sua adoração. E derramar meu ser. Se derrame. É o que Aleluia. meu coração deseja toda manhã. Comece a imaginar Deus abrindo os céus. É me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável.
mais do teu poder, muito mais do teu poder. mais do teu poder, Louvado seja o teu nome. mais do teu poder, mais do teu poder, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem que o Senhor tem um além para cada um, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite Até a todos. domingo. Amém. Já Bom estamos passe, em além. nome de Vamos Jesus. além. Boa noite, Tchau. internautas. Boa noite. Dê um abraço do seu irmão. Diga até sábado no National Meeting. Vamos além.